Outra coisa que eu gostaria de abordar na nossa prática são as características das entrevistas psicológicas com crianças e adolescentes. Então, sempre é importante a gente avaliar se aquela faixa etária daquela criança, ela tem possibilidade de responder perguntas de uma entrevista psicológica, pensar se existem possíveis alterações de desenvolvimento infantil, porque dependendo da situação, às vezes, colocar a criança numa entrevista dentro do fórum vai ser inócuo. Às vezes vale muito mais a pena o profissional ir até a escola ou o profissional conversar com alguma professora ou com alguém que atue, de repente, até no centro de educação infantil daquela criança para coletar dados. Nem sempre a entrevista com a criança é possível. Às vezes a gente tem crianças com problema na dicção, né, que a fala ela não está bem desenvolvida. Então isso pode muito mais atrapalhar o profissional do que ajudar. Então essa é uma avaliação que a gente deve fazer. Eu sempre digo que a criança deve, no mínimo, formular frases. Ela deve ser capaz de contar pelo menos uma história mínima, para que ela possa contar a história da vida dela para esse profissional. Eu também recomendo que a criança seja atendida por último, que seja a última pessoa a participar dessa coleta de dados. Porque quando você tem já a entrevista com o pai e com a mãe, você também vai saber o que foi falado para essa criança. Eu atendi um caso que, para meu espanto, quando eu conversei com a mãe me falou que ela não tinha contado para a criança que os pais tinham se separado. Ela falava para a criança que o pai viajava a trabalho e o pai ia visitar a criança em casa e chegava até a dormir em casa. E essa foi uma história que aquela família alimentou por 2 anos. Então, não cabe a mim, psicóloga forense, contar para essa criança que os pais se separaram. Mas essa informação, quando eu faço a entrevista com os pais, ela é importante para que eu saiba como conduzir a entrevista com essa criança de uma forma respeitosa, que eu não exponha a ela situações que os pais não querem expor ainda, tá? Outra coisa que eu costumo fazer é indicar a prática de pedir que o pai ou que a mãe, né, o responsável que vai trazer essa criança ao fórum, traga um acompanhante adulto para ficar com essa criança na sala de espera, tá? Para que a gente não deixe essa criança desacompanhada, que ela não tenha ali as necessidades dela, de repente, desassistidas. E se você tem um ambiente em que tenha minimamente algum brinquedo, alguma área ali que a criança possa ficar, um tapetinho, se ela tem um adulto acompanhando, ela se sente mais segura para ir lá e para explorar aqueles brinquedos. Agora, se ela está sozinha na sala de espera, isso pode gerar nela uma sensação de medo, de insegurança, de que ela foi deixada ali na sala de espera, e quando o profissional for abordá-la, ela não vai estar relaxada como ela deveria estar, tá? Então, outra coisa importante, que geralmente a gente entrevista ou o pai ou a mãe e na sequência a criança, né? Às vezes até no mesmo dia, que dependendo da família, vai ser custoso para essa família trazer a criança em outro dia. Só que ao mesmo tempo é importante a gente avaliar se essa criança está cansada e se ela está com as necessidades básicas dela atendidas. Então, por exemplo, você realizou uma entrevista de 2 horas com a mãe, né? A mãe estava muito assim, mexida com a situação da separação e necessitou de 2 horas de fala. É óbvio que se essa criança ficou na sala de espera, por mais que ela tenha ficado brincando, é óbvio que ela vai estar cansada, ela pode estar com fome, ela pode ser que ela não tenha utilizado o banheiro, e isso vai atrapalhar no desempenho dela. Então, eu sempre costumo, da entrevista do pai ou da mãe e da criança, eu sempre costumo orientar os pais. Olha, enquanto eu faço a tua declaração de comparecimento, eu vou pedir que você converse com o seu filho, com a sua filha, e veja se ele está com fome, se ele quer ir ao banheiro, se ele quer tomar água. E muitas vezes até oriento, se estiver com fome, você me sinaliza que de repente eu dou um intervalo de meia hora para vocês se alimentarem e depois eu retomo a entrevista com a criança, tá? Inicio a entrevista com a criança. Então, outra coisa importante é a gente pensar que crianças pequenas podem, né, de repente, apresentar uma resistência para entrar na sala com um profissional. É a primeira vez que aquela criança está me vendo. E a entrevista com a criança, de preferência, ela deve ser realizada de forma individual. A gente não deve entrar com o pai ou com a mãe, porque com certeza vai ter depois, mais tarde, um questionamento se aquela criança foi influenciada ou não nas suas falas. Então é importante que a criança seja entrevistada sozinha. E a gente tem que favorecer de alguma forma a entrada dela sozinha nessa sala. Então, às vezes, é necessário que o pai ou a mãe entre com a criança em alguns minutos na sala, para que a criança se ambiente, para que ela se sinta segura naquela sala. E aí, na sequência, quando o profissional vê que ela está bem, que ela está familiarizada, o profissional sinaliza, olha, o seu pai, a sua mãe vai sair da sala e daqui a pouco eu levo você até a sala de espera.
E essa fala, esse procedimento que às vezes dura 10 minutinhos, 5, ele é muito importante para o conforto da criança. Outra coisa importante é que a gente tem que avaliar em que momento que aquela criança está. Se de repente aquela criança é um pouquinho mais tímida, às vezes é importante a gente fazer um quebra-gelo com aquela criança. Perguntar alguma coisa da roupa, o personagem que ela gosta, de algum desenho. Isso vai fazer com que a criança se sinta mais confortável, ela vai perceber que você está preocupada com ela. Outra coisa importante é a gente ter um enquadre, né? Como a gente tem o enquadre do adulto, que vai explicar os motivos daquela avaliação, número de encontros, qual é o resultado final, é importante a gente fazer um enquadre com a criança também. A criança também tem direito de saber por que ela está ali sendo avaliada ou conversando com o psicólogo. Então eu acho importante a gente se apresentar, falar que é um profissional de psicologia, perguntar muitas vezes se ela sabe o que ela está fazendo ali, porque muitas vezes essas crianças nem sabem. Eu sempre pergunto para as crianças o que elas estão fazendo ali, ou se sabem por que vieram, e eu sempre me questiono até que ponto que essa pergunta é relevante ou não, e em vários momentos da minha prática eu tive respostas bem inusitadas que me reforçaram a importância. Uma vez um menino olhou para mim e falou assim, eu vim para receber injeção, para tomar uma vacina. E eu tive que falar, não, você não veio fazer injeção, eu não faço injeção, isso é lá na unidade de saúde. Eu não uso jaleco branco, eu tô aqui para conversar, para te ouvir. E numa outra situação, a criança me falou, eu vim aqui para conversar com o psicólogo, a minha mãe me explicou. Daí eu perguntei, o que a tua mãe te explicou? E essa menininha, eu lembro até hoje da carinha dela, ela falou assim, a minha mãe explicou que eu vou conversar com você e que eu tenho que falar a verdade. E que se eu não falar a verdade, você tem uma máquina que você vai saber que eu não falei a verdade. E aí eu expliquei para essa menina que não existia essa máquina, que eu não tinha essa máquina. E foi muito curioso o quanto essa fala da mãe marcou essa criança, que até no final, quando eu pergunto, você quer me fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Essa menina falou assim, você não tem aquela máquina naquele armário? Porque isso foi uma coisa que marcou muito ela. Então, é importante a gente saber o que a criança sabe, que imagem que ela tem dessa entrevista, o que foi falado para ela. E às vezes, quando a gente dá esse espaço, a gente até percebe se tem indícios de algum sugestionamento, às vezes, né? Ou do pai ou da mãe. Então, às vezes, perguntar para ela se ela tem algo que ela queira contar, ou se tem algo que ela não pode me contar. Então, esse espaço do enquadre vai dar essa leitura, né? E é importante nesse espaço a gente também desmistificar fantasias, né? Como essa que eu trouxe da criança com essa máquina da verdade, né? Outra coisa importante na entrevista com criança e com crianças pré-escolares menores é a gente avaliar o quanto é pertinente o uso de brinquedo ou não, porque nem sempre o brinquedo ele vai favorecer a prática. Como a criança ela tem uma sobreposição do que é real, do cotidiano dela, da vida dela, e desse imaginário que ela observa em desenhos, em brincadeiras, muitas vezes um brinquedo ele pode atrapalhar a nossa coleta de dados. O uso de algum brinquedo pode fazer com que a gente fique em dúvida do relato da criança. Então é muito pertinente a gente avaliar se para aquela idade é relevante o brinquedo ou não. Eu há algum tempo tenho feito, a partir de 3 anos de idade, entrevista apenas conversando. E eu tenho notado que as crianças elas têm muita vontade de serem ouvidas. Elas querem ser ouvidas. E eu não tenho percebido na minha prática até o momento a necessidade de utilizar um brinquedo com crianças a partir de 3 anos. E tem me chamado muito a atenção o quanto elas querem atenção. A gente ter esse olho no olho, a gente mostrar que a gente está ouvindo ela, que a gente está prestando atenção nela. Então, queria frisar com vocês a importância da pergunta aberta, não repetir perguntas. Por quê? Quando a gente repete da mesma forma a pergunta para a criança ela pode imaginar que a resposta dela está errada. E é importante a gente mostrar para essa criança que não existe certo ou errado nessa nossa conversa. As crianças têm o que a gente chama que é o fenômeno de deferência. Então, como eu sou uma adulta e ela é uma criança, ela acha que se eu perguntei 1 ou 2 vezes ou 3 vezes a mesma pergunta, a criança muitas vezes pode alterar a resposta dela porque ela acha que a resposta dela está errada. Então, é importante evitar essa repetição nas perguntas. O ideal é que se você sentiu necessidade de esclarecer um tópico, que você modifique a pergunta, sempre aberta, mas evitar a repetição, né? Ainda mais temporalmente.
Então, para finalizar a minha fala sobre as entrevistas, é importante, assim, saber que nem sempre a gente vai ter uma forma de dizer se a gente encontrou a verdade ou não. A gente não consegue garantir a veracidade, às vezes, dos fatos. Mas a gente pode ampliar essa validade através da nossa escuta em outros contextos. Escola, conselho tutelar, família extensa, tá? Então, eu queria trazer alguns dados também para vocês. Então, retomando aquela minha fala da credibilidade, da importância, do impacto do nosso trabalho, né, para essas famílias e para uma decisão judicial, eu queria trazer alguns dados estatísticos para vocês pensarem aonde que chega, né, qual é, às vezes, o destino do nosso laudo. Então, vou citar aqui um trabalho que foi feito pelo professor Sidney Shine, que é um psicólogo judiciário aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo. No doutorado dele, ele fez um estudo a respeito das representações que aconteciam no CRP de São Paulo, e ele pegou 31 representações e foi analisar parte a parte dessas representações. Ele tem uma tabela na tese de doutorado dele, que se transformou em um livro, que é Andando no Fio da Navalha, que eu acho que representa bem o nosso trabalho. Nós estamos andando no fio da navalha. Então, o professor Sidney Shine, ele chegou à frequência, né, das representações por ordem de profissão, classes profissionais. Então, ele fez uma classificação de profissionais e foi analisar a frequência. Então, para vocês terem uma ideia, esses dados que foram coletados pelo professor Sidney Shine, eu vou apresentar daqui a pouquinho os dados do nosso Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná, e vocês vão ver que os dados são muito similares. Chega a ser assustador. Então, o profissional que é mais denunciado, né, no trabalho do professor Sidney Shine, lá do TJ de São Paulo, foi os psicólogos clínicos, né, psicoterapeutas da criança ou dos pais, e em segundo lugar, profissionais que atuavam no contexto judiciário. Nesse trabalho dele, ele acabou detalhando quem era perito ad hoc, o ad hoc, que seria esse perito do âmbito privado, que é o profissional que está cadastrado no CAJU, o assistente técnico, que auxilia as partes, e também o psicólogo judiciário. Nesse trabalho do professor Sidney, os psicólogos judiciários foram os profissionais que não tiveram punição. Em contrapartida, chama muito a nossa atenção de que psicólogos clínicos, né, do contexto clínico, são muito punidos, muito denunciados e muito punidos junto aos conselhos regionais, e que, em segundo lugar, somos nós, profissionais que estamos atuando no âmbito judiciário. Então, para vocês terem ideia de o quanto a nossa prática é importante. Então, eu trouxe para vocês algumas falhas técnicas que o professor Sidney Shine trouxe no trabalho dele, até para a gente pensar que são 4 tópicos que a gente deve tomar muito cuidado. Então, esses laudos tinham como falhas, em primeiro lugar, afirmações sobre pessoas que não foram atendidas ou avaliadas diretamente, que é aquela mesma situação que eu trouxe para vocês. Um relatório, de repente, de uma escola que fala muito mal de um pai ou de uma mãe, mas que nunca conversou com aquela pessoa. E isso pode acontecer numa situação em que a gente faz um atendimento de uma carta precatória, por exemplo. A gente entrevista a mãe e a gente vai ter contato só com aquela mãe. E de repente ela fala mal daquele pai. A gente não vai ter contato com aquele pai. Então é importante a gente pontuar no nosso laudo que aquela fala foi feita pelaquela mãe. E na nossa conclusão, a gente pontuar que é um documento que ele é parcial, que ele é unilateral. Parcial no sentido de que é de uma parte só, tá? Outra coisa importante nessas representações que o Shine estudou é a sobreposição de papéis, que gera uma duplicidade de vínculo. Então, o psicólogo era psicoterapeuta da mãe ou do pai, daí ele virou testemunha e de repente apareceu como assistente técnico e de repente foi perito. Então, essa duplicidade de papéis não pode acontecer, essa duplicidade de vínculos não pode acontecer. O perito ele tem que sinalizar para o magistrado, ele tem que sinalizar no processo judicial quando ele já conhece aquela pessoa de uma situação anterior, e ele não pode atuar nesse processo, porque senão depois ele vai ser denunciado no conselho. Outra coisa importante são os encaminhamentos jurídicos. Então, esses laudos que foram representados lá no CRP de São Paulo, então eles tinham como problema fazer encaminhamentos jurídicos. Então, nós devemos nos restringir à nossa competência. Então, tinham documentos que indicavam guarda, indicava suspensão de visita ou interrupção de convivência.
que é uma coisa que não nos cabe. Nós podemos falar sobre guarda e sobre convivência sob o ponto de vista psicológico. Aquele pai ou aquela mãe tem condições de exercer os cuidados, tem competência parental, mas não cabe a nós psicólogos colocar num laudo que a guarda deve ser revertida ou que a convivência deve ser suspensa. Quando o profissional extrapola esse limite da competência profissional, ele vai acabar sendo anunciado junto ao conselho. Outra questão, né, desse estudo do professor Sidney é que ele notou que esses laudos, principalmente os que foram passíveis de denúncia, é que eles não estavam condizentes com a resolução a respeito da produção de documentos psicológicos, que na época, né, era a 07 de 2003. Hoje, a nossa resolução presente, né, que nos orienta sobre a produção de documentos, é a 06 de 2019. Então, ela tem que ser respeitada. Outra coisa importante a gente pensar sobre aquela situação de que então lá no estudo do professor Sidney, ele trouxe que o primeiro tópico de falha era falar de uma pessoa que não foi atendida. Então, isso nos traz de novo a questão da importância da imparcialidade. Então, por conta disso, recentemente, em 2022, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota técnica a respeito do impacto da alienação parental no trabalho dos psicólogos, e ela recomenda que na avaliação psicológica de uma família que está em situação de disputa de guarda ou de convivência familiar, e até mesmo no atendimento terapêutico, o profissional deve fazer contato com ambos os pais ou com o responsável. Então, não é recomendado que a gente produza um laudo psicológico baseado apenas no relato de uma mãe ou de um pai. Muitas vezes isso vai acontecer na situação da carta aplicatória, mas nós devemos daí pontuar para o magistrado que aquele nosso laudo ele está incompleto, que é um laudo que ele é parcial, unilateral. Nós devemos pontuar isso, que faltam dados que devem ser complementados, tá? Através do outro estudo na outra comarca. Então, comparando um pouquinho aqueles dados que eu trouxe, né, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando o professor Sidney Shine analisa aquelas denúncias, aqui no Paraná foi feito um levantamento também a respeito de denúncias no intervalo de 2012 a 2017. E assim, assustador como os dados do nosso CRP-8 são similares aos dados coletados pelo professor Sidney lá no CRP de São Paulo. Então, continua aquela situação. Psicólogo clínico em primeiro lugar das denúncias. Então, se vocês se recordam, lá no trabalho do professor Sidney eram 21 profissionais de psicologia clínica. Nos estudos aqui do Paraná de 2018 são 17. Então, nossa, um número muito similar. E o psicólogo jurídico aparecendo em segundo lugar novamente nas denúncias, tá? Aqui no Paraná não houve essa distinção se esses profissionais denunciados eram peritos ad hoc, ou profissionais do CAJU, ou psicólogos servidores do quadro, né, do Tribunal de Justiça, ou se eram assistentes técnicos. Mas, independente disso, a soma, né, dessa frequência no trabalho, né, desenvolvido pelo Shine e comparando com o nosso trabalho aqui desenvolvido pelo CRP-8, a gente observa que são muito similares. Psicólogos clínicos denunciados em primeiro lugar e psicólogos jurídicos em segundo lugar. Então, para vocês terem ideia do risco desse trabalho, se ele não é bem feito, ele vai ser passível de denúncia. E aqui no CRP-8, os maiores problemas desses documentos eram elaboração de documentos sem fundamentação, então laudos que não atendiam os quesitos mínimos da Resolução 06 de 2019, a relação inapropriada com os envolvidos, então o profissional que é perito, mas que conhecia aquela pessoa de um outro contexto, né? Então, atendeu aquela pessoa no passado, ou trabalhou naquela escola que aquela criança atuou. Então, essa relação inapropriada entre o psicólogo e a pessoa que está sendo examinada aparece com bastante frequência também. E a questão também que eu queria chamar a atenção para vocês é da calúnia e difamação. Então, quando acontece de um profissional falar mal, né, ou citar alguma situação de uma pessoa que ela não atendeu, quando essa pessoa for formalizar uma denúncia junto ao CRP, provavelmente ela vai colocar como uma calúnia, como uma difamação. Então, a importância de preferência atendermos as duas partes, se não for possível, sinalizar e não falar de uma pessoa que a gente não atendeu. Então, para essa produção de documentos, eu queria assim, começar já a fechar um pouquinho a minha fala,
mas trazendo para vocês a importância da gente ter um rigor técnico e ético, tá? Conforme a Resolução 06 de 2019, e pensar que a nossa atuação ela deve subsidiar o juiz, o magistrado, e nós não devemos adentrar as decisões que são exclusivas, né, da atribuição do magistrado. Nós devemos ficar restritos à nossa competência na produção do documento, tá? Então é importante a gente cuidar com a escrita do documento, que ela esteja adequada à Resolução 06 de 2019, a gente sempre se atentar para se todos os itens, né, do laudo estão ali, então a identificação, a descrição da demanda, o procedimento, a análise, a conclusão, as referências, né? Então, um laudo psicológico, obrigatoriamente, ele tem que ter referências, tá? As referências bibliográficas, testes, livros, artigos que eu utilizei, e de preferência, essas referências, elas devem estar em nota de rodapé. É muito comum a gente encontrar laudos que tem uma folha à parte com a lista de referências, e isso não é o ideal. O ideal é que as referências apareçam em nota de rodapé, tá? Quando a gente tiver aquela situação de que não foi possível atender uma ou outra parte, é importante a gente pontuar no laudo. Isso não é uma falha. Na verdade, isso é uma qualidade, a gente pontuar as limitações do nosso laudo. Conseguimos ir até aqui, não foi possível mais porque essa pessoa faltou. É importante a gente ter esse cuidado com as normas cultas, né, da língua portuguesa, e pensar que na conclusão também é pertinente a gente fazer alguns encaminhamentos. Se a gente percebe que aquelas pessoas estão em sofrimento, que aquela família está em sofrimento, que o diálogo está disfuncional, é importante a gente colocar sugestões de encaminhamento, de psicoterapia ou de algum tipo outro de intervenção para aquela família. Eu queria trazer para vocês aqui 3 publicações que possuem a minha autoria ou coautoria, que eu queria deixar de sugestão para a leitura de vocês, e também trouxe ali no final algumas referências técnicas que permearam também a minha fala, que vocês devem estar consultando para auxiliá-los aí nesse trabalho aí, nessa nossa função que é tão rica e que deve ser realmente bastante comprometida.